Olá, amigos, amigas. Vamos falar de existencialismo. O que é isso, né? E nós vamos falar de existencialismo espírita. O que é existencialismo? É o estudo dos problemas do ser no mundo. Há um termo usado pelos existencialistas, facticidade. Significa a condição em que o homem nasce no mundo. Então, nasce num determinado lugar, numa determinada época, num determinado contexto histórico, social. E o existencialismo espírita nos explica que o homem aparece feito no mundo. Isso é facticidade. Então, nós já nascemos com esse nosso corpo físico, com esse nosso psiquismo, com a nossa afetividade, as nossas emoções e sentimentos, e com certa liberdade. Essa liberdade depende da capacidade que nós temos de perceber as coisas, depende do nosso grau evolutivo, que nos dá um maior ou menor livre-arbítrio, né? Liberdade de escolhas. Esse livre-arbítrio vai aumentando à medida em que o espírito também evolui, em que nós amadurecemos. O grande filósofo Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia Espírita, explica que essa facticidade, esse jeito como o ser vem ao mundo, é carregada de possibilidades, de oportunidades. Essas possibilidades vão se atualizando, vão se desenvolvendo à medida que nós também vamos crescendo, amadurecendo, evoluindo. Então, um adulto tem muito mais possibilidades de atuação do que uma criança. Hoje, o homem, né, nesse nosso mundo contemporâneo, tem muito mais possibilidades de atuação do que o homem da pré-história, que não tinha toda essa tecnologia que temos hoje. O Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, estudou a potencialidade e a atualidade, falando da teoria do ato e potência. Então, potencialidade é a possibilidade e a atualidade é um movimento, é mudança, é atividade que realiza a possibilidade, ou seja, o que é possível torna-se real. Essas potencialidades, essas possibilidades vão se atualizando dentro dos limites permitidos pelas circunstâncias. Então, há pessoas que nascem ricas, há pessoas que nascem pobres, há pessoas que nascem inteligentes, gênios até, há pessoas que nascem não inteligentes, ou às vezes até com distúrbios mentais, há pessoas que nascem saudáveis, há pessoas que já nascem doentes, com limitações físicas e mentais também. Cada um nasce num determinado país, numa determinada época, dentro de um contexto histórico. E tudo isso são limitações. Então, por exemplo, nascer pobre, ou não nascer tão inteligente, ou nascer doente, são condições limitantes. Podem ser provas, podem ser expiações. As provas, né, são escolhidas para que o espírito avance na sua evolução, e as expiações são os resgates para que possamos nos redimir das falhas que cometemos em vidas passadas ou mesmo nessa, né? Mas essas condições limitantes, elas estão aí, né, para que possamos superá-las. Faz parte do nosso aprendizado contínuo de espírito imortal. O famoso filósofo Jean-Paul Sartre, viveu na França no século XX, escreveu aquela célebre frase: a essência do homem vai sendo elaborada através de sua vivência no mundo.
o que o homem faz na existência é o que constitui a sua essência. A essência é o nosso eu verdadeiro, né? No Espiritismo a gente pode dizer que a nossa essência é o espírito, né? No entanto, muitos existencialistas são ateus, não acreditam na existência de Deus, não acreditam na existência do espírito e a mediunidade, que é a capacidade de comunicação com os espíritos e estudos de percepção extrasensorial, as TCIs, transcomunicações instrumentais, comprovam que somos interexistentes. O que é ser interexistente? A filosofia estuda a existência do ser no mundo, né? É o existencialismo. E a filosofia espírita amplia esse estudo, né? Estuda também o ser no mundo, fala das leis de Deus e revela que somos interexistentes, ou seja, vivemos em várias dimensões. Ora estamos aqui encarnados, ora estamos desencarnados em alguma dimensão lá da espiritualidade. Já vivemos em diversas épocas, nós já tivemos várias condições evolutivas, estamos evoluindo sempre. Então, o existencialismo estuda o ser no mundo, a nossa vida social, a nossa coexistência, né, uns com os outros. E o Herculano Pires diz que precisamos acrescentar a essa convivência social a convivência espiritual. É o que o Paulo de Tarso escreveu, né? Que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos, mentores, entes queridos que já partiram para a pátria espiritual, obsessores. E escreve Herculano Pires. O desenvolvimento da mediunidade, do aguçar a visão espiritual, nos leva a transcender dos limites existenciais. É um liberar progressivo da percepção global do espírito. Um escapar dessa prisão sensorial orgânica. Um escapar, né, desse corpo físico para outras dimensões da realidade. Isso é ser interexistente. E Herculano cita que foram interexistentes os videntes e profetas de todas as épocas, os xamãs e pajés das tribos selvagens, os oráculos, as pitonisas, os adivinhos, os feiticeiros, os médiuns, que hoje são chamados de paranormais. Tem muitos, né, vídeos no YouTube. Os gênios de todas as épocas, porque os gênios são inspirados, né, pelo plano maior. Os fundadores e propagadores de religiões, que também são missionários inspirados. Aí o Herculano fala que Sócrates, Platão, Descartes, Bergson na filosofia, todos são interexistentes. Carl Gustav Jung na psicologia, Joana d'Arc, Abraham Lincoln na história, né? Todos tinham uma mediunidade aflorada, Chico Xavier, Arigó. De qualquer forma, né, todos somos interexistentes, porque somos viajores, né, indo e vindo. No entanto, esses são interexistentes, né, com a sua mediunidade bastante desenvolvida. E voltando a falar em facticidade, que é o ser no mundo, estarmos, né, no mundo, no aqui e agora. O Herculano fala que cada existência, cada encarnação, é um processo condicionado pelas existências anteriores. A nossa encarnação agora é resultado do que fizemos nas encarnações passadas. E não só do que fizemos nas encarnações passadas, mas também das estadias que tivemos no plano espiritual, nos períodos entre encarnações, porque no plano espiritual a gente também trabalha, estuda. E cada existência, diz Herculano, envolve planejamento, tem os seus limites e tem os seus compromissos. E qualquer tentativa de fuga dos nossos compromissos, das nossas obrigações,
daquilo que viemos fazer aqui enquanto encarnados, né? E todos temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer, né, escolhas boas ou más, mas qualquer tentativa de fuga, diz Herculano, vai contra o nosso próprio equilíbrio moral. Estaremos nos prejudicando a nós mesmos, né? Por isso é importantíssimo obedecer às leis naturais, respeitar, né, as existências, tanto a nossa como a dos outros, e também respeitar, diz o grande filósofo brasileiro, as finalidades das existências, né? As missões, as tarefas, os compromissos que cada um tem a cumprir, seja a nossa, né, a finalidade da nossa existência, sermos leais, autênticos, honestos conosco mesmos e também respeitar as finalidades das existências dos outros, com bastante alteridade, sem preconceito algum. Então, obrigada, amigos queridos, pela atenção e que a paz do Mestre nos envolva sempre.